3 perguntas obrigatórias para todo especialista em IA conhecer, a fim de garantir ROI num projeto. Olá, me chamo Antônio Portela, sou empresário, também atuo como executivo em empresas nacionais e multinacionais, e sou pós-graduado em Inteligência Artificial para Negócios pela São Paulo University. Aqui no Neural Mind, a conversa é sobre inteligência artificial aplicada ao mundo dos negócios, aumento de receita, redução de custos, eficiência e governança, sem hype. E hoje eu quero ir direto ao ponto. Se você quer ser um especialista em IA ou se você já está liderando projetos de IA dentro da sua empresa, existe uma diferença que separa projetos que dão resultado de projetos que viram piloto eterno. Essa diferença não é a ferramenta, não é a versão do modelo, não é o prompt bonito. A diferença é: você consegue responder 3 perguntas básicas de negócio antes de implantar qualquer coisa. Se você não responde essas 3 perguntas, você está praticamente assinando um contrato de frustração. O projeto começa animado, roda alguns testes e depois fica parado, sem escala, sem dono, sem ROI. Então vamos às 3 perguntas. Pergunta 1. Qual métrica de negócio precisa melhorar? E quanto? Essa é a pergunta que muita gente evita, porque obriga a colocar número na mesa. Não basta dizer, quero usar IA para melhorar atendimento, ou quero usar IA para aumentar vendas. Você precisa definir uma métrica, e uma meta clara. Por exemplo, reduzir tempo médio de atendimento em 20%, aumentar taxa de conversão em 10%, diminuir retrabalho no back-office em 30%, reduzir custo por chamado, aumentar retenção ou diminuir churn. E aqui tem um detalhe importante. Você precisa de baseline, ou seja, como está hoje, antes da IA. Porque sem baseline, você não mede ganho. E sem ganho medido, você não tem ROI. Você tem opinião. Então, a primeira pergunta é: qual métrica, qual meta e qual é o baseline atual? Pergunta 2. Onde exatamente a IA entra no processo e o que muda no fluxo? A maioria dos projetos falha porque a IA é tratada como mágica, colocada por cima de um processo que já é ruim. Especialista em IA de verdade faz o contrário. Ele olha o processo como uma cadeia, identifica o gargalo e define claramente qual etapa a IA vai executar, o que fica com o humano, quais são as regras de escalonamento e qual é o novo fluxo de operação. Vou dar um exemplo simples: atendimento ao cliente. Se você coloca um agente de IA respondendo, mas não define, quando ele transfere para um humano, quais assuntos são proibidos, qual informação ele pode acessar e como ele registra tudo no CRM, você não criou um sistema, você criou um risco. Então a segunda pergunta é: qual etapa do processo vai ser transformada, qual é o novo fluxo e quem fica responsável por cada parte? Pergunta 3. Quais dados e quais riscos precisam estar sob controle para isso rodar com segurança? Essa é a pergunta que separa amador de profissional. Porque IA em empresa envolve dados, privacidade, LGPD, segurança, acesso a sistemas, compliance e também Shadow AI, quando cada área começa a usar ferramentas por conta própria. Então, antes de implantar, você precisa responder: quais dados a IA vai usar? De onde esses dados vêm? Quem tem permissão? Como você evita vazamento? Como você monitora erros? E como você garante consistência da operação? E além disso, você precisa ter um plano de sustentação. Quem monitora? Qual métrica de qualidade você acompanha? Qual rotina de revisão? E como você mede ROI mês a mês? Porque se ninguém opera, a solução morre. Então a terceira pergunta é: quais dados, quais riscos e qual governança garantem que isso vai funcionar em produção? Resumo rápido. Se você quer evitar piloto eterno e garantir ROI, responda antes de começar: métrica, mais meta, mais baseline. Ponto exato do processo, mais novo fluxo de operação. Dados, mais riscos, mais governança para rodar em produção. Se você domina essas 3 perguntas, você sai do hype e entra no mundo real, o mundo onde IA gera resultado. Estou criando uma formação de especialista em IA para negócios. Se você quer entrar na lista de espera, me chame no WhatsApp com a mensagem IA para negócios. Link na descrição. Hoje, ficamos por aqui. Agora se inscreva no canal, curta e comente sobre o que você acha e se tornar um especialista em inteligência artificial para negócios. Um forte abraço e até o próximo vídeo.